Meu nome é Ícaro Munhoz Rizieri, eu interpretei o antagonista Erebros, interpretei o vilão Valtorin, interpretei alguns personagens secundários como o Bicho Vermelho da Floresta, os Dementadores, um dos Mascarados, interpretei também um dos alunos e fiz algumas vozes por detrás das câmeras. Eu recebi o roteiro do Leonardo e fiz um tratamento junto com ele para chegar no resultado e com o Lauro. E a gente conseguiu finalizar esse projeto para começar a ser executado por volta de junho. O maior desafio de interpretar o Erebros era encontrar uma forma de transmitir que ele não é o vilão, e sim ele é parte do problema. Ele acabou se tornando uma vítima e também se tornou alguém que transforma vítimas para conseguir solucionar seu próprio problema. Eu acho que o mais engraçado foi gravar as cenas das faixas com o Thales. Foi uma cena que a gente teve que elaborar com efeitos práticos. E, a princípio, eu passei a ideia para o Léo e ele falou, não dá certo, não vamos conseguir fazer. E aí eu picotei um monte de pano branco, amarrei o Thales no dia e falei, vai fazer assim. E acabou dando muito certo. Apesar da gente ter arrastado o pobre coitado do Thales na poeira de curtume, mas foi muito divertido arrastar ele mesmo assim. Trabalhar com um outro diretor foi uma experiência de muita, querendo ou não, muita passividade da minha parte. Eu geralmente sou muito crítico com todos os trabalhos que eu realizo, mas a crítica é sempre voltada ao que eu consigo fazer. Então, quando se trata do trabalho do outro, eu preciso ter noção de que, às vezes, a crítica ela precisa ser mais ponderada. E eu acredito que, apesar de ter conseguido trabalhar com todos, dirigir todos um pouquinho ou não, as minhas críticas acabaram ajudando a construir o que a gente consegue ver hoje como resultado desse projeto. E acho que conseguir receber as críticas dos outros que estão participando junto comigo, que tornou todo esse projeto mais significante. Não se trata apenas só de dirigir o outro, é conseguir captar e entender aquilo que eu estou querendo transmitir também e receber de volta a ideia que eu consegui transmitir, e isso foi muito gratificante. O meu personagem, ele é uma pessoa que está sofrendo um conflito e não sabe pedir ajuda. E eu acho que todo mundo enfrenta algum tipo de situação dessa na vida, e a gente acaba transformando essa pessoa em algum tipo de vilão. Então, eu acho que isso reflete muito o Erebros. Ele é vítima de algo sombrio e algo que ele não entende, algo que faz ele pensar se a vida vale realmente a pena, e ele acaba ferindo outras pessoas no processo de entender o que está acontecendo consigo mesmo. E na busca de fugir da própria escuridão, ele acaba se deparando com pessoas que realmente podem ajudá-lo, mas as circunstâncias acabam transformando ele no vilão da história. A cena que eu mais gostei poderia ser a do Priori, que foi uma das mais trabalhosas assim de conseguir imaginar e executar. Os ângulos eles foram muito bem pensados para conseguir ser executado. Mas eu acho que das cenas que eu mais gostei foram os pequenos combates que eu tive com corvos. A coreografia a gente fazia na casa do Léo, sempre muito pontual, e isso acabou se tornando algo muito orgânico na execução. Então, em vez de ter que ficar preocupando em dirigir, a gente conseguiu se deixar soltar na cena e criar um combate muito interessante. Eu me senti mais realizado em poder ver todo aquele trabalho que eu só tinha elaborado na minha mente sendo realizado com uma maestria de todos os colegas. Então, quando eu incorporava um Dementador, perceber que é uma figura muito semelhante com o visual do Valtorin, e ainda assim, quando a gente vê eles na tela, são personagens diferentes. Então, conseguir perceber o Erebros com a máscara, o Erebros sem a máscara, ele interpretando um antagonista e interpretando também a vítima, poder ver os mascarados também participando de todo esse conjunto e a gente conseguir imaginar quem está por detrás dessa máscara, e eu acho que isso torna um trabalho realmente relevante, é você se ver ali mesmo estando completamente desfigurado do que você é na sua vida real. A construção do meu personagem, ela foi muito conflituosa. Porque no primeiro momento que nós compartilhamos o roteiro, todos falavam assim, mas o Erebros ele é o vilão, o Erebros é o vilão. E eu sempre batia na tecla de que não, o vilão é o Valtorin, o Erebros ele é um antagonista. O antagonista ele tem esse papel de mover a trama para o conflito, mas sem necessariamente ter uma ambição maligna por detrás. Então eu tive que encontrar alguma forma de transmitir isso sem mostrar a perversidade, sem mostrar uma intenção maligna. Ele é uma pessoa ali que está buscando sobreviver a todas as custas e ele está enfrentando o limite dele.
e eu acho que, de certa forma, isso é muito desafiador de transmitir. Em primeiro momento, o Léo me ofereceu fazer um vídeo de Harry Potter que me motivou a fazer uma varinha muito interessante. Era um vídeo onde 2 bruxos iriam fazer um Prior Incantatem e ele ia ficar responsável pela edição. Eu só teria que montar o figurino e a varinha de um personagem. E nisso, eu fiz uma varinha que eu acredito que hoje é uma varinha das mais bem elaboradas que eu já produzi, e eu peguei muito afeto por isso e queria transformar em algo mais. E aí eu acabei fazendo alguns modelos de roteiro para desenvolver isso e ser mais do que um vídeo curto, e acabou que foi prorrogando essa execução do vídeo até chegar o momento que o Léo ofereceu para mim para a gente produzir um curta-metragem baseado em Harry Potter. A partir daí ele me mandou um texto e foi onde a gente começou a trabalhar realmente com o projeto. Eu acho que, apesar da fragilidade do Erebros nos momentos que ele aparece no filme, ele seria a pessoa ideal para defender. Porque no background da história dele, ele é uma pessoa que trabalha com esse tipo de coisa, artefatos das trevas, e acabou se vendo numa enrascada quando o Ministério não conseguiu defender ele dessa ameaça fantasma. E acabou que ele teve que se defender sozinho, e ele acaba fazendo isso muito bem. Ele enfrenta os professores da escola, ele enfrenta os agentes do Ministério, todos com maestria, e é surpreendido pelo acaso e pelas forças do mal que estavam colaborando para a derrota dele. Mas ainda assim ele faz isso tudo com muita força e muita bravura. Eu gostaria de reforçar que é muito importante para os artistas poder prestigiar o trabalho do outro. Um dos desafios que a gente teve quando a gente foi produzir esse curta-metragem é que nós considerávamos um trabalho acima de tudo o que a gente tinha feito até então. Então era uma oportunidade para trabalhar com pessoas que já são reconhecidas dentro da área. E infelizmente nós nos deparamos com uma parede que nos impediu de chamar pessoas que já trabalhavam com isso. A gente ofereceu papéis, a gente priorizou algumas pessoas para conseguirem entrar dentro desse curta-metragem, mas no final das contas o que tornou mais relevante esse trabalho foi a resposta positiva que nós tivemos dos nossos amigos. Então, façam isso, olhem em volta, percebam as pessoas que às vezes são corriqueiras na vida e deem a importância para elas de um papel relevante na sua vida, que muitas vezes elas vão conseguir representar isso. E no final das contas ninguém está sozinho, não é porque a pessoa tem um título que ela vai conseguir exercer algum papel na sua vida. E é uma mensagem não só para a arte. Venham ver esse filme maravilhoso que a gente demorou muito para conseguir produzir, foi muito corrido, muito prazeroso, muito divertido. Muito obrigado a todos que estão assistindo o vídeo, eu espero que vocês assistam o nosso filme e consigam construir críticas relevantes para que nosso projeto tome novos passos. E eu agradeço a todos.